Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, retornando aqui com vocês para o estudo do programa Luz na Penumbra, da obra A Gênese. E hoje aqui comigo, nesse retorno, nós temos a companhia de Carlos Alberto Ferreira e também da Cris Teixeira. E nós vamos retomar esse estudo a partir do capítulo 17, Predições do Evangelho, itens 24 e seguintes. Minhas palavras não passarão. E aqui Kardec ele traz inicialmente uma passagem do Evangelho de Mateus, nos capítulos 15, versículo 12 a 14, e 24, versículo 35. E esses itens traz a seguinte mensagem: Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Sabes que, ouvindo o que acabastes de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. E o último item: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo 24, versículo 35. E no item 26, Kardec comenta: As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda a ganja de falsas interpretações? Aprenderam-lhes o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas finalmente serão assim, em teoria como na prática, expressão pura da sua doutrina? Então, nós vamos dar aqui uma parada para analisar essas indagações de Kardec. Mas eu estou meio enferrujado, não falei aqui, não apresentei o Carlos Alberto nem a Cristiane, só falei que eles estavam aqui comigo, nem o Pablito ali. Carlos Alberto, seja bem-vindo, meu irmão. Muita paz no coração de todos. Cristiane Teixeira também, seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada, Deus abençoe todos nós. E aí, Cris? Minhas palavras não passarão. Ele traz primeiro aqui, né, uma passagem do Evangelho de Mateus. Aqui é uma predição, né? Jesus está falando: as minhas palavras não passarão. Então ele diz que Mateus, né, escreve que Jesus teve uma fala e essa fala escandalizou aos fariseus. E logo em seguida, Jesus fala: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eles são cegos e um cego não guia o outro cego. E mais à frente ele diz: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E aí, em seguida, Kardec ele vem trazendo essa profetização, né, de Jesus sobre o seu código eterno moral,
E vem falando também, digamos assim, da contaminação da sua palavra. O que ele traz indagações? Será que estamos tendo falsas interpretações? Será que o verdadeiro sentido não está sendo desviado? Será que aprenderam o espírito das seitas cristãs? Enfim, e aí ele vem falando, discorrendo de uma série de indagações aqui para as nossas reflexões sobre, digamos assim, a influência que a mensagem cristã pode ter sofrido ao longo do tempo. Nós percebemos que passaram-se 2000 anos e a gente ainda tem essa dificuldade de entender a mensagem do Cristo. Haja visto que cada um faz a sua interpretação e acaba deturpando, né, a mensagem original do Cristo. E quando ele diz que as minhas palavras não passarão, porque se não tem dualidade na mensagem do Cristo, né? Ele foi de uma forma, mesmo usando as parábolas, ele foi claro e objetivo quando ele diz que nós precisamos semear o bem, plantar o amor e colheremos aquilo que plantamos. Sim, sim. Carlos Alberto. Quando você começa a narrativa do Evangelho, eles se escandalizaram, porque não existe coisa pior a gente escutar alguma coisa que a gente não quer escutar. E ele, né, essa observação interessante, que ele já avisava, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. E as pessoas, essa estranha está lá no capítulo da estranha moral, salvo engano, né? Em o Evangelho. Porque ele vem falar justamente, qual é a consequência? Que a minha fala vai provocar um terremoto. Ele vem fazer mudança, ele vem fazer diferença. Então, você escutar uma verdade da qual você não quer, você não quer admitir, você não quer escutar, isso escandalizou. Escandalizou porque eles eram doutores da lei, eles conheciam a lei, né? Mas não praticavam a lei. Eles praticavam aquilo que eles achavam que eles podiam fazer. E ainda praticavam pela vaidade, né? Pela prepotência, pela arrogância. Pela arrogância. Isso aí. Então, vasos caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Então, Jesus, ele chegava e mostrava o caminho. Me lembro uma vez que ele dizia, em verdade vos digo que as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Falava para os doutores da lei. Aqui eles escandalizavam. Como assim a prostituta vão entrar primeiro? Então, aí diz o doutor da lei, olha, o que esse homem diz é impossível de se seguir. Eles falavam isso, né? Impossível eles de seguirem porque não tinham o coração, né, preparado para não só absorver o ensinamento. E aí vai depois falando, será que não houve mudança naquilo que ele trouxe? Houve muita mudança, ao nosso bel prazer. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem até um capítulo que faz uma referência a isso, estranha moral. Sim. E aí, né, Cris, é interessante porque em seguida, mas antes, meus amigos, antes da gente começar aqui o próximo parágrafo, nós estamos aqui fazendo o estudo do livro da obra A Gênese, capítulo 17, Predições do Evangelho, Minhas Palavras Não Passarão, comigo, André Monteiro, Pablito aqui na técnica e também aqui conosco, Carlos Alberto Ferreira e a Cristiane Teixeira. E Carlos trouxe um ponto interessante aqui, que é a questão da verdade, né? Fala da verdade. E Kardec, no parágrafo seguinte, ele diz o seguinte, sendo uma só e única, aqui ele já vem agora respondendo às próprias indagações que ele faz, né? Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias,
impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. Perfeito isso, né? Não é para dividir. A ideia do Cristo não é dividir, né? E aí é aquele entendimento, é como a gente lembra na época de colégio, que a gente fazia aquelas interpretações do texto, o professor fazia a análise dele e ele entendia que a tua nota ia ser X ou Y, né? E aqui ele está falando de algo que, primeiro ele fala cegos guiando cegos. E aí nos traz um desafio muito grande a refletirmos daquilo que a gente está passando para o outro, né? Porque nós lembramos da Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela, certa vez, foi convidada a dar uma entrevista, inclusive, para a Rádio Rio de Janeiro, e ela falou que quão espinhoso era a tarefa de divulgação, né? Você está num púlpito, está com um microfone, você vai falar algo para um monte de pessoas que vão tomar aquilo como verdadeiras. Sim. Então a responsabilidade aí é muito grande. Isso é um detalhe importante que você acabou de dizer, porque você vê que o problema não está na palavra, na escrita. Pode ter tido um problema de tradução. Foi falado naquele hebraico antigo. As primeiras, digamos assim, escrituras eram naquele hebraico antigo que foi lá traduzindo daí para o grego, outras já foram escritas direto. Era uma linguagem até pobre, né? Pobre, que nem existe mais. É um hebraico que não é nem mais... Já houve até uma evolução na própria língua. Nem vogal tinha. Sim. A mesma palavra tinha vários significados, né? O aramaico também. Mas, enfim. Então você vê que tem esse detalhe da tradução. E, normalmente, quando você ouve um estudo, ou você vai fazer um estudo, quando, por exemplo, eu vou ouvir alguém, eu não tomo aquilo como absoluto. Não é questão de ser São Tomé. Mas é questão de você poder receber aquela informação, refletir sobre aquela informação. E quando eu faço até um estudo, também falo até a mesma coisa. Tudo que eu for falar aqui, vocês têm que refletir. Não pode pegar essa informação e jogá-la como absoluta. Não, foi o Divaldo que falou, ou foi o Chico que falou. Ainda que sejam dessas personalidades, todo respeito aqui ao Chico e ao Divaldo, mas você tem que refletir sobre aquilo. Porque vai dizer justamente no que ele está falando aqui, que se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todos teriam se encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. Então a gente tem que passar por essa reflexão. Kardec fez isso, né? Ele passou pelo controle. Qual era o controle universal? Ele recebia as informações, o que o André está falando, o que o Carlos está falando, o que a Cris está falando, comparava essas informações, recebia as psicografias, comparava uma com a outra, descartava aquilo que não servia, ainda passava pelo controle da lógica e da razão. Será que isso é lógico? Será que isso é razoável? E com isso, a gente vai diminuir, acredito, esse controle universal que Kardec fazia, realmente as informações equivocadas que a gente possa receber. Mas me parece que essa questão realmente, né, que aí coloco para vocês dois, é, primeiro, questão de interpretação. Segundo, a intenção. Qual a intenção que a pessoa está querendo colocar naquela interpretação, né, de passar aquela mensagem. E terceiro, nós, na qualidade de não tomarmos isso como absoluto, né? Porque nas traduções, muitas vezes também se puxava a sardinha para o seu lado, né? Era Sim. Muito isso, muito comum. Hoje nós temos aí, como ficaram conhecidas, de fake news, ou seja, são notícias que você, dentro daquilo que você quer, que você que vai passar a notícia, você molda aquela notícia da forma com que você quer passar.
e que pode ser bom para aquilo ou ruim para aquilo. Então, era como assim, as traduções do aramaico já eram línguas pobres, né, nesse sentido, do hebraico, foram traduzidas para o grego. Olha só, para o grego arcaico. Não é esse grego atual. O grego arcaico. O grego então, lá de trás. Imagina uma tradução do hebraico, do aramaico, para o grego arcaico. E depois do grego, aí vem as traduções, a Septuaginta, veio, enfim, vários tipos de o manuscrito do Mar Morto, que é mais recente, tudo, né? E as escrituras evangélicas hoje já não existe mais nenhuma original, já não existe mais nenhuma delas, entendeu? Então, é aquilo. Hoje nós temos, dentro do Evangelho, quando fazem a análise daquela de estranha moral, nós vamos entendendo a questão do odiar, né? Aquele que odeia seu pai, odeia sua mãe, ou seja, a palavra odiar no hebraico ela significava amar menos. Não era o ódio era amar menos, aquele que me ama menos do que seu pai. Então, há muitas coisas que a gente vai vendo. Tem uma frase muito do Salmo que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na tradução real do hebraico, o Senhor é o meu pastor e não nos faltará. Há uma diferença. É gigantesca, né? Gritante então, até. Não me faltará, nada me faltará, dá a impressão de que nada material vai te faltar. Mas o Senhor não nos faltará, ou seja, o Cristo não nos faltará. Nós verificamos as próprias Bíblias, que existe a Bíblia do católico, a Bíblia do evangélico, e mesmo a Bíblia do evangélico existe uma divergência, assim, divergência não, e a Bíblia do hebreu também. Distinção, né, do que segue determinada denominação religiosa, enfim. Nós percebemos que é importante perceber que se Deus permite isso, tem uma função. E é exatamente o que você disse, né? Buscar a verdade. Onde está a verdade? Porque aquela frase que me toca, né? Esse capítulo Estranha Moral, ele fala assim: eu quero que esse fogo se dê. Sim. Quero que esse fogo se queime logo. Esse fogo que acende, que ele quer que se dê em nós, é a busca pela verdade. É a busca do que exatamente aquele sentido nos traz no nosso dia a dia, para fazer ter significância, né? Não ficar simplesmente na letra dura. Extrair o espírito da letra. Até porque tem uma passagem do livro de Emmanuel, a introdução daquela coleção Fonte Viva, a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, em que o Emmanuel, né, ele vem falando que os textos evangélicos eles são como um colar de pérolas e que cada frase solta simboliza uma pérola fora do contexto, que ela vai ter o seu brilho próprio, ela vai passar a sua mensagem própria. E ele até diz, eu extraí essas pequenas frases que você pode parecer muitas vezes que eu até estou tentando contradizer o que ela no contexto fala, mas ele explica, estou tirando para dar uma outra interpretação. Ele diz que longe de mim querer tomar isso como uma verdade absoluta. E ele ainda fala que a ninguém é dado singular interpretação dos textos. Ou seja, né? Ninguém tem essa verdade de depois falar, o que ele está querendo dizer é isso. É bonito ter esse entendimento. Não é as verdades, é a verdade. Tá? E essa verdade, ela não poderá vir absoluta. Não há como você receber
uma verdade, ela vem em dose homeopática, de acordo com a evolução do espírito. Então, nós viemos passando pela mesma verdade, recebendo-a de forma diferente, para que a gente, no momento, para que a gente pudesse entender. Houve um momento que eu tive que entender que o inferno seria aquilo que ia travar as minhas más tendências. Houve um momento. Mas teve um outro momento que eu tive que aprimorar um pouco esse pensamento e descobrir aonde está esse inferno. Então eu tive que aprimorar essa verdade. Então ela vai vindo aos poucos. Agora tu já tem condição. Esse inferno a gente geralmente carrega dentro de nós mesmos. Né? Para finalizar aqui, Kardec diz: o que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Olha só, é o verdadeiro sentido. O que passará é que os homens construíram sobre o sentido falso que deram essas mesmas palavras. Então o falso vai sair, o verdadeiro vai ficar. Tendo por missão, e sentido, né? Não diz nem as palavras, diz o sentido que vai ficar. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Perfeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu estou lendo exatamente esse trecho aqui, que no prefácio, Emmanuel diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. E é importante, numa era de tantas mídias, que a gente fica buscando likes, seguidores, né? Lembramos sempre que o nosso guia e modelo é Jesus, sabe? E isso é importante para a gente clarear as nossas ideias, e quando tivermos dúvidas sobre qualquer coisa, lembremos do Mestre Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Carlos Alberto, suas considerações finais. Nós estamos aqui chegando aos finalmente. O Pablito já está ali, ó, com o dedo prestes para nos bloquear. O que eu tenho finalizando é que essa mensagem de Jesus está chegando para nós hoje, né? Atualíssima, estão chegando. Então, realmente, as palavras dele não passaram. Elas continuam ressonando na nossa consciência. Cris. Eu agradeço sempre a Jesus por ter essa oportunidade sublime de ter o livro na mão, oportunidade que muitos lá fora não têm, e é aquele que é mais dado, mais é cobrado. Então, hoje eu me torno mais responsável pelo conhecimento que Jesus me dá através dessa leitura, né? E me faz buscar mais. E é isso que a doutrina espírita nos convoca, que é ciência, filosofia e religião, né? É verdade. Amigos ouvintes, nós chegamos aí ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Obrigado, Carlos Alberto. É nós que agradecemos sempre. Obrigado, Cris Teixeira. Eu agradeço muito, a paz a todos. E até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Nós damos continuidade ao estudo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Agora estamos no capítulo 5º da segunda parte, no qual o nosso codificador Allan Kardec nos apresenta para nosso estudo, reflexão e decisões sobre o caso do suicídio através da história dos espíritos suicidas. Ele abre este capítulo com o caso do suicida da Samaritana, que, como nós sabemos, chegou a um hotel. Na verdade, um homem de mais ou menos 50 anos, trajado decentemente. Ele chegou a um estabelecimento da Samaritana, que é uma região, uma área em Paris, pediu que lhe preparassem um banho e mais ou menos 2 horas depois, o empregado foi ao seu quarto porque achou que havia silêncio demais e o quadro horroroso estava diante do empregado do estabelecimento, porque este senhor de mais ou menos 50 anos havia cometido suicídio degolando-se com uma navalha. E, claro, consequentemente, o sangue estava misturado à água na banheira e não se pôde averiguar a sua identidade. O cadáver, então, foi conduzido para o necrotério. E, então, à mesa mediúnica, o guia do médium disse que ele, o suicida da Samaritana, estava lá, mas que ele não sabia onde estava, e agora já é ele respondendo, pede que lhe digam onde ele está, mas ele, apesar de questionado, não dá informações, preferindo manter-se no anonimato, como, aliás, já estava previsto nisso que nós relatamos, porque é a descrição que Kardec nos oferece aqui neste 5º capítulo. Então, ele disse que estava como uma espécie de alma imersa no turbilhão da matéria corporal. Na verdade, nós sabemos que as ideias terrenas ainda são muito nítidas, muito vivas ainda da parte do espírito suicida. Nós verificamos isso à mesa mediúnica, e ele diz que fugiu do sofrimento para entregar-se à tortura. Aliás, é muito comum que os suicidas revelem que eles não querem propriamente sair da vida, mas eles querem acabar com o sofrimento, que são coisas diferentes do ponto de vista do anseio do espírito, mas que redundam na mesma coisa, porque nós sabemos que o espírito está ali encarnado e foge então do sofrimento, se entrega à tortura, como ele próprio disse, e pela primeira vez ele responde coerentemente à pergunta se ele tem os mesmos motivos para ficar incógnito, como estava lá quando cometeu o suicídio. Ele disse que sim, mas pediu que não revolvessem com ferro candente a ferida que sangra, porque ele estava naturalmente em sofrimento. Ele declara que não vai dar nem nome, nem idade, nem profissão, nem domicílio. Volta a fugir às perguntas se tinha família, mulher, filhos, somente diz que era um desprezado, que ninguém o amava. E ele disse que, respondendo ao que eventualmente tivesse feito para ser repudiado, e ele diz: quantos o são como eu, assim tristes e abandonados? E ele declara: um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza? E nós já chegamos aqui a falar sobre os conceitos de família cuidadora e de família abandônica. No caso, a família, como ele diz, se fosse verdade ou se foi verdade, ele estava numa família abandônica. E então ele ainda diz que ansiava pela morte e esperava repousar. E também aqui está posta uma questão de base, que é
o conceito de repouso e de paz com relação à mente e à consciência. A sua ideia de futuro, a essa questão, ele responde que não acreditava no futuro em absoluto, que ele era um desiludido e que o futuro é esperança, por isso ele não tinha esperança e porque era desiludido. Ele ainda fala sobre as reflexões que lhe ocorreram ao sentir que se lhe extinguia a vida. E ele diz: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo, sinto os vermes a corroerem-me. E nós já vimos aqui juntos as declarações, os relatos de espíritos suicidas que declaram que sentem os vermes a corroerem. E eles também nos relatam isso à mesa mediúnica quando conversam conosco. Então ele diz, porque nós vemos que aí a alma ainda está ligada ao corpo físico por processos magnéticos, até porque quando nós encarnamos, já estudamos isso aqui juntos, mas quando nós encarnamos, na verdade o que acontece é que nós vemos com o nosso processo evolutivo, o nosso processo encarnatório, tem minudências descritas por André Luiz em Missionários da Luz, a terceira obra da série do nosso querido mentor André Luiz, e então nós vemos que nesse particular a alma ainda está muito ligada ao corpo físico, e é por isso que ainda repercutem nele espírito, tudo o que acontece com o corpo físico, porque nós temos as nossas encarnações planejadas com uma determinada quantidade de fluido, como nós fazemos quando vamos viajar com os nossos carros e abastecemos os nossos carros. Guardadas as devidas proporções para essa comparação, nós vemos que nós também encarnamos com uma quantidade específica de fluido que, se é interrompida a nossa encarnação por nós mesmos, então nós ainda temos muito fluido ali digamos assim, numa espécie de reserva, né? E as sensações e percepções nós vemos, esse é um quadro comum entre os suicidas, e sobre sentirem os vermes corroendo-lhes o corpo, etc. E então, sobre o que ele sentiu no momento decisivo da morte, ele responde com outra pergunta: pois ela se completou? Porque ele não tinha condição de estar se sentindo ainda desencarnado, porque havia todo esse processo ainda de uma ligação muito próxima com o corpo físico. Sobre a dor do momento da extinção da vida no corpo físico, ele declara que era e que foi menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu, mas ele aqui está dizendo implicitamente que o espírito sofreu muito. E então nós vemos aqui também, não só neste episódio, neste caso do suicida da Samaritana, mas em outros casos de outros suicidas e também de espíritos, outros espíritos que nós já estudamos juntos, nós vemos também que eles têm fazem uma declaração a respeito da dor física e da dor moral. Esta dor moral sendo pior, mais grave, mais dolorosa do que a dor física. E naturalmente, então, existe essa repercussão da dor física no perispírito. Então, solicitado o espírito São Luís, ele esclarece sobre o que o espírito quis dizer com o momento da morte menos doloroso que depois de completado esse evento. Então São Luís responde, é-lhe perguntado: que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte
foi menos doloroso que depois? São Luís responde: o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele ressentia a volúpia da dor. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim, respondeu São Luís. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Que entendeis por suicídio? Responde com esta pergunta o Espírito São Luís. O Espírito só responde pelos seus atos. Nós vamos repetir aqui esta resposta, evidentemente, também. A pergunta, ou as duas últimas perguntas. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio, que é, na verdade, esse do momento mais ou menos doloroso. E São Luís responde: o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. Portanto, ele pode cessar, interromper a ligação ou a vida física, porém, o espírito continua ligado ao corpo, o corpo morto. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. E ainda a outra questão. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não, responde São Luís. Mas ele aí responde com uma outra pergunta. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos, que é uma questão básica da doutrina espírita a esse respeito. A doutrina espírita é consequencialista, portanto, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Do ponto de vista filosófico, ela é consequencialista, e nós temos isso como uma questão de base. Tudo que nós fazemos está lá em o Evangelho de Jesus, que nós vamos sempre recorrer à nossa memória para verificarmos que efetivamente aquilo que sofremos é uma resposta da vida àquilo que escolhemos, aquelas questões que nós decidimos. E, portanto, são os nossos atos pelos quais nós devemos responder. Então, o espírito fica efetivamente ligado ao corpo até o término ou o termo dessa vida, porque a morte natural é a libertação da vida. E o suicídio a rompe por completo, rompe a vida por completo. São as respostas, as orientações de São Luís. Nós vemos a honestidade intelectual, porque Kardec então faz mais uma dessas suas preciosas notas, mas em letra de tamanho menor, justamente para ficar bem claro que aquilo que o codificador redige e oferece de sua própria pena está em destaque com a letra menor. E todas as outras informações com o tamanho regular da letra são as perguntas, as respostas dos espíritos e assim por diante. Então Kardec diz nesta nota: esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas. Nós vemos isso à mesa mediúnica. E principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. Por isso que nós precisamos orar, meditar, buscar sempre o acerto nas nossas escolhas, decisões e atos. Porque é isso que nos garante a felicidade ou o sofrimento. E é um fenômeno que parece
singular à primeira vista, continua Kardec, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntássemos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal à pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido e, de fato, não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. É por isso que há essa ideia associada ao sonambulismo e ao sono. Eis a razão por que responde não, até que se familiariza com essa maneira de apreender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Naturalmente, vemos aqui agora Kardec enfrentando a questão que ficou lá em suspenso, ou pelo menos ficou depreendida da resposta de São Luís, a última resposta que foi feita a São Luís. Então, Kardec aqui responde. O espírito, nesse caso, que vê, sente e fala, ele não se considera morto, e isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Nós vemos aqui que Kardec se refere à intuição do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo, neste caso deste exemplo, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Aqui nós temos preciosas informações a esse respeito. Vejamos. Neste exemplo, pela resposta de São Luís, a última pergunta que lhe foi feita a respeito do suicida da Samaritana, neste exemplo, ela, na verdade, a morte, essa questão aqui que está sendo posta e elucidada, então, há uma ilusão que o espírito experimenta porque ele acha que ainda está encarnado. Nós vemos isso praticamente com todas as comunicações da reunião mediúnica. Então, essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa. Exatamente quando nós lembramos, pela nossa memória mesmo física, quando nós estamos em vigília, quando o evento, o acontecimento foi bom, foi alegre, e nós lembramos, nós sentimos reproduzida ali a nossa emoção, a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas, quando a nossa memória registra um acontecimento triste, doloroso, nós também experimentamos isso, porque nós estamos, na verdade, vivendo a memória emocional. Porque o evento, claro, já aconteceu no passado, inclusive quando nós estávamos ainda encarnados, ou quando o espírito ainda está encarnado. Nós demos um exemplo de que isso nos acontece enquanto nós estamos encarnados e despertos, em vigília. Mas há também este contraponto, porque acontece a mesma coisa quando o espírito está já no plano espiritual, e isso se chama memória emocional. Ele passa a reviver aquilo de que ele se lembra naquele momento. Então, essa ilusão nunca é completa, diz aqui Kardec, e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade, o que é natural porque ele está vendo coisas novas. Então, nesse caso, o que acontece com o espírito suicida, e aconteceu com o suicida da Samaritana, e nós vamos ver isso também com outros espíritos aqui neste capítulo 5º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno,
ou a justiça divina segundo o Espiritismo, porque é, na verdade, o capítulo em que nós estudamos os depoimentos, as trajetórias dos suicidas, e nós vamos ver também essa experiência na recorrência da trajetória de outros espíritos suicidas aqui neste capítulo 5º da segunda parte desta obra. Então diz Kardec que nesse exemplo ela constitui um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração. Porque então é muito comum, os espíritas nos dizem que nós estamos ainda vendo acontecerem as coisas e os espíritos nos dizem que eles julgam que aquilo nunca mais vai acabar. Mas aqui está dizendo Kardec que essa duração vai equivaler ao tempo de vida abreviada. Portanto, o que faltaria ao espírito ainda viver, ele vai viver ainda nesse estado de sofrimento. Este estado é comum, diz Kardec, nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. Porque nós vamos estudar determinados casos de suicidas que são atenuadas essas questões, mas em outros casos são agravadas. E é por isso que a intensidade do sofrimento e até mesmo a duração pode variar nesse caso, porque a lei de Deus é perfeita. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Esta é uma informação bastante interessante e importante. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. São os espíritos que, quando estão encarnados, querem apenas os gozos, os prazeres superficiais da vida material e não se importam com o seu futuro, com a sua realidade como espírito imortal. Então, se tudo na vida deles foi matéria, é exatamente nessa contingência que eles vão continuar vivendo no plano espiritual, porque a vida continua. Mas neste caso, esta decomposição do corpo não é privilégio dos suicidas, digamos assim, mas não é privativa, não acontece somente com os suicidas, exatamente porque o espírito, durante a sua vida de encarnado, ele só se importou, só se vinculou ao corpo. E é por isso que então ele continua jungido, ligado ao corpo, por causa destas questões que acabamos de comentar, porque o espírito fica ainda acoplado ao corpo, porque tem apego, e o apego é sempre um indício, até mesmo uma prova de que, uma constatação de que o espírito tem essa ligação com a matéria e, portanto, isso é indicativo de vinculações ainda inferiores, porque excessivamente ligados à matéria. A matéria é instrumento, mas muitos vivem como se ela fosse o fim, a coisa mais importante. Então, na verdade, essa sensação de decomposição do corpo e a sensação dos vermes corroendo o corpo sobrevém também às criaturas, aos espíritos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, diz Kardec, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Aqui nós vemos também como nós encontramos nos estudos da área jurídica que os profissionais dessa área, naturalmente que estudam, mas tem um conceito chamado de dosimetria da pena, que é quando o juiz avalia
a questão do crime ou do ato praticado e o que deve corresponder como sua punição. Então é nessa perspectiva que está posta essa questão, que a dosimetria da pena, então, também se aplica ao caso dos espíritos suicidas. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que nos abençoe em nossos propósitos do bem, na formulação do desenho das nossas experiências futuras, com a graça de Deus, e que abençoe agora também os espíritos suicidas. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.